Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos. Estamos aqui, uma vez sempre, aqui no horário, na nossa web, aqui no Instituto Presença, trazendo assuntos de reflexão, assuntos que possam fazer você e eu, buscarmos um caminho melhor, uma estratégia melhor, dentro de tudo aquilo que a vida tem nos ensinado. Eu hoje queria fazer uma reflexão um pouco diferente em função do falecimento do meu irmão Luiz Gasparetto, ocorrido no último dia 3. Aí foi uma surpresa muito grande, para todos nós. E eu queria falar um pouco a respeito daquilo que vocês não sabem e não conhecem, não só da personalidade do Luiz, assim como também o Luiz em família, o Luiz doméstico, aquela pessoa com a qual eu tive a felicidade de conviver por muitos anos. O Luiz começou o seu trabalho muito cedo, começou a sua mediunidade muito cedo, cerca de 12 ou 13 anos, ele começou a ter as primeiras manifestações, e justamente em um centro, no Ipiranga, e ele começou a ter o braço assim um pouco enrijecido, começou a trabalhar no desenvolvimento mediúnico. E ele, em princípio, não desenhava, não pintava. Depois de um certo tempo, ele começou, então, a desenhar, fazia croquis de problemas de saúde das pessoas presentes nas reuniões. E o devido tratamento espiritual. Então, era muito interessante, porque ele fazia esses trabalhos e sempre tinha alguém com as características do problema que ele desenhava. E assim a mediunidade dele foi se desenvolvendo, Ele foi se abrindo, tentou fazer algumas vezes a medicina, que era o caminho dele, mas depois ele resolveu abandonar a medicina e foi para a psicologia, o que eu acho que foi muito bom para ele e para todos nós. E depois que ele fez a psicologia, ele foi morar, depois de ter feito assim bastante movimento, até mesmo quando ele fez um Fantástico, no final de um Fantástico, fez uma apresentação de pintura mediúnica e tal. Ele foi morar na Inglaterra, morou na Inglaterra um ano, depois ele morou na França, em Nice. Um ano depois ele foi morar na Califórnia, onde ele permaneceu por cerca de 5 anos, mais ou menos, se não me engano, lá no Esalen Institute. E ele foi realmente convidado para morar lá pelo Stanislaus Grof e por todos esses grandes mestres, da psicologia. Ele era muito conhecido no meio, e muito respeitado, porque ele, morando lá na Califórnia, ele dava aula de mediunidade para os psicólogos. Então, o Luiz é uma pessoa, sinceramente, questionadora. Uma pessoa que ia a fundo, ele pegava um tema, pegava um assunto e ele ia estudar, pesquisar, até ele mesmo formatar a ideia dele. Ao lado dessa determinação que ele tinha de conhecer os assuntos, ele era dono de uma personalidade muito forte. E, às vezes, parecia até para as pessoas que ele era uma pessoa um pouco antipática, um pouco arrogante. Mas há uma coisa que vocês talvez não conheçam a respeito disso. É que o Luiz era uma pessoa 100% sensível. Ele era uma antena, assim, energética, impressionante. Ele sentia, ele se aproximava de uma pessoa, ele sentia tudo aquilo que espiritualmente aquela pessoa estava passando. Então vocês imaginem lidando com um público, normalmente públicos grandes,
e toda aquela carga espiritual vindo sobre ele no sentido da percepção. Então ele se defendia, né? Ele procurava não se aproximar muito das pessoas, era uma maneira que ele tinha de lidar, né, com o público, o que fez com que ele tivesse assim uma fama mesmo de pessoa estúpida, ou assim, uma pessoa... Mas no convívio, assim, no tete-a-tete, né? E nas incontáveis vezes que nós conversamos horas a fio, porque às vezes a gente tinha o hábito de conversar tão grande que a gente, aos domingos, sentava para almoçar e às vezes jantava e não tinha saído da mesa. Conversando sobre a vida, conversando sobre a espiritualidade, conversando sobre os costumes, conversando sobre nós. Ele tinha, assim, muita vida dentro dele, sempre foi assim. Além do que, no convívio assim doméstico, no convívio mais próximo, ele era uma pessoa extremamente dócil, uma pessoa que tinha o dom de te escutar, não é? E sempre tinha também uma palavra de apoio, uma palavra de, assim, de advertência, de alerta, algo que pudesse fazer você enxergar aquela mesma coisa por um outro lado. Conhecedor profundo da metafísica e da espiritualidade e da mediunidade, e o contato constante que ele tinha com uma incontável leva de espíritos, né, de grande envergadura espiritual, fez com que ele criasse assim muita coisa dele, não é? Ele trouxe para o Brasil praticamente o que hoje se chama de autoajuda, nova era. Ele é quem trouxe, sobretudo da Califórnia, quando ele morou lá, né? Trouxe os primeiros sentidos dessas ideias, né? As primeiras expressões dessas ideias, as primeiras formações, os conceitos, e por aí foi. Por aí ele desenvolveu seu trabalho durante muitos anos também, na instituição que a minha família havia fundado, que era o Caminheiros, né, que era um centro de desenvolvimento espiritual muito grande aqui em São Paulo. E aos poucos ele foi criando um estilo dele, sempre muito irônico, sempre muito brincalhão, mas sempre muito correto no seu jeito de ser, né? Quem fizesse negócio com o Luiz podia ter a certeza de honestidade, né? De dignidade. Esse era o ponto fundamental do trabalho dele. E além do que, não é, a maneira com que ele te recebia. Eu, como irmão, né, como pessoa assim próxima, tive a felicidade de viajar algumas vezes para fora do Brasil juntos, não é? E passamos alguns momentos juntos. E esse convívio, cada vez mais que a gente tinha essa oportunidade de fazê-lo, foi enriquecendo o meu modo de pensar, o meu modo de ser. Evidentemente, como somos duas pessoas completamente diferentes, embora irmãos, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais calma, um pouco mais tímida, um pouco mais no meu canto, e ele é uma pessoa que tinha uma expressão um pouco mais evidente e tal, e não tinha o menor acanhamento, né, de se posicionar e muito menos de falar. Todo mundo sabe da forma como ele espontaneamente se colocava. Porém, quando ele dava um conselho para você, quando ele te dava uma sugestão, você podia ter certeza que depois ia repensar, puxa, ele falou uma coisa dura para mim, mas ele tinha razão. Ele estava certo. Então ele tinha dentro dele assim essa coisa do professor que ajuda, porque ele era eminentemente um professor. Ele era eminentemente uma pessoa que se dispunha, o que ele tinha para dar, ele fazia isso com muita propriedade. Então eu queria expressar aqui, né, a minha gratidão. Eu espero que no mundo espiritual ele encontre muita paz, muita alegria,
encontre muita coisa boa, que foi o que ele plantou aqui, né? Aqui ele só fez coisas interessantes para as pessoas, sempre. A vida dele ele passou ensinando, trabalhando, não é, se dedicando, porque ele se dedicava de corpo. A vida dele era isso, a vida dele era dar aulas, a vida dele era falar de assuntos, a vida dele era colocar as pessoas para cima e dar um incentivo para todas elas. Eu tenho certeza que no mundo espiritual, no momento que a gente puder ter algum acesso a notícias dele, ele vai poder evidenciar toda a verdade do seu conteúdo. Muita gente tem falado também a respeito de minha mãe, e até andou saindo aí que a minha mãe também já tinha morrido. Olha, é uma coisa impressionante como essas fake news, né, como essas notícias falsas se espalham. Eu mesmo tive esse final de semana com ela. Ela está, assim, de fato, hospitalizada. Ela está passando por um tratamento, onde ela também tem, de fato, um tumor no pâncreas. Mas ela está muito bem. Está tratando, está fazendo como pode. Minha mãe tem 91 anos, não é? Mas está extremamente lúcida, está extremamente motivada, não é? O que vai acontecer com ela, Deus é quem sabe, o momento da partida dela, Deus é quem sabe. Mas é um pouco constrangedor, né? A ideia de que alguém, por livre e espontânea vontade, comece a divulgar notícias dessa natureza. A gente se surpreende, mas já nem tanto, né? Porque é tanta coisa que se fala, né? Tanta coisa que se comenta, é tanta, digamos, fofoca, né? Através dos meios de comunicação, que a gente fica, às vezes, até sem saber muito bem nem de onde veio e por quê. Da nossa parte, da minha parte, né? Como integrante da família, eu queria aqui de público agradecer todas as homenagens, né? Todas as postagens, né? De pessoas queridas, de pessoas que não é questão só de ficar a favor ou contra, não é bem isso, mas são pessoas que entenderam, né, o trabalho dele, entenderam a dedicação dele, porque ele se dedicava profundamente naquilo que ele fazia. E ele tinha também uma criatividade impressionante, né, porque ele pegava os temas, bolava os temas e procurava sempre adaptá-los às nossas carências maiores, às nossas necessidades maiores. Então, eu tive a felicidade de, vamos dizer assim, de frequentar a grande maioria dos seus cursos. E confesso que, para mim, não só foi uma felicidade poder estar dentro desses cursos, como também a quantidade de coisas que você aprende. É tanta informação, é tanta coisa, que eu confesso a vocês que eu tenho até, pessoalmente, uma dificuldade de absorver tudo, porque os cursos são muito grandes. Um curso dele que mais me chamou a atenção é um curso que se chamava Vida e Consciência. Um curso que durava mais ou menos, acho que 3 meses, e que nesse curso ele ensinava a pessoa, numa certa maneira, a ser o seu próprio terapeuta. Um curso assim de autogestão, né? Um curso onde você começava a se achar, começava a se identificar naquilo que é a sua verdade pessoal, e como você ia lidar com os seus obstáculos, com os seus bloqueios, a maneira às vezes equivocada que a gente tem de lidar com as questões familiares, com as questões profissionais, né? E em função disso ele escreveu vários livros, alguns psicografados, né, de algumas entidades, alguns escritos por ele mesmo, né, de assuntos como prosperidade profissional e outros tantos livros. O livro que ele escreveu que eu gosto muito são os livros infantis, né? E esses livros infantis de fato foram adotados por algumas escolas. São livros muito importantes, com ilustrações
belíssimas, né, que ele intitulou do Se Ligue em Você. Imagine você falar para o nível de uma criança, essa coisa do se ligue em você, né, da luzinha no peito e tudo mais. Um trabalho excepcional, um trabalho de uma sensibilidade, de uma delicadeza muito grande. Claro que o Luiz, como ser humano, ele tinha também os seus repentes, tinha também os seus momentos, tinha também as suas explosões, tinha também as suas convicções, mas uma coisa eu preciso tirar o chapéu dele, que é a maneira como ele tinha de se posicionar diante da vida. Desde muito cedo, quando ele se descobriu homossexual, ele nunca teve nenhum constrangimento, numa época em que tocar nesse assunto era um tabu muito difícil, né? Ele sempre se posicionou, sempre se colocou. E então eu vou procurar seguir o meu caminho e vou reestudar tudo aquilo que eu aprendi com ele, porque o volume de informações é tão grande e aquilo é tão vasto, tão cheio de conteúdo, que a memória da gente, pelo menos a minha memória, não conseguiu absorver de todo. Então, como homem, como pessoa, como parceiro, como honestidade, né, com a maneira como ele lidava com os funcionários que ele tinha, a maneira como ele lidava com as pessoas, do próprio contato com ele, do próprio convívio com ele, e mais tarde, então, ele criou esse colegiado, né, os Filhos da Luz, que é um projeto belíssimo, né, um projeto que visava fazer com que as pessoas também compreendessem um pouco melhor as estruturas espirituais que movem o planeta, como funcionam os guardiões, né, como funcionam alguns aspectos que têm sido ventilados por outros amigos, como o nosso companheiro Robson Pinheiro e outros tantos amigos que também seguem essa linha, né, de estudo, de conhecimento e de experiências nesse sentido. Então, quem pôde conviver, né, com assim, lado a lado, pôde, de algum modo, entender. Claro que, pelo fato dele ser uma pessoa pública também, né, o colocava numa espécie de vitrine, né? E vitrine, você sabe como é que é, né? Você põe uma roupa na vitrine, uns amam, uns adoram, uns acham demais, os outros acham ridículo, outros acham, sei lá, ele também acabou criando, eventualmente, inimizades, e tudo isso faz parte da passagem dele por aqui. Mas quem estudar o seu legado, quem ler os seus livros, mas ler assim, eu diria, desapaixonadamente, ler do ponto de vista de estudo, do ponto de vista de referência de estudo, vai encontrar ali conteúdos muito significativos, coisas que possam, de algum modo, todo o material dele está disponível, né, no site dele, todo o material dele está disponível para estudo. E é isso que eu também, não só como uma homenagem a ele, mas queria indicar aquele tema que você tem dificuldade, qualquer tema, seja relacionamento afetivo, seja dificuldade familiar, seja dificuldade profissional, você vai encontrar no material dele, no material existente dele, uma gama imensa de CDs, de livros, vamos dizer assim, de vídeos, né? E também de todo o trabalho falado, porque eu não posso calcular quantas palestras e quantas atividades ele fez, sem falar na divulgação, né, de todo o trabalho mediúnico através do mundo, não é? Porque o Luiz foi conhecido mundialmente, em quase todos os grandes países do mundo, fazendo a sua atividade junto com a nossa amiga doutora Elce de Bugrá, que também já está no mundo espiritual, que era uma jornalista inglesa que trabalhava na revista Planeta, uma senhora de uma inteligência e uma competência impressionante, que o acompanhava
nas suas viagens por toda a Europa, pela Ásia, pelos Estados Unidos, pelo México, pela Argentina, enfim. Ele rodou sempre fazendo aquele trabalho com a mediunidade, sempre fazendo aquele trabalho de quebrar um pouco paradigmas e fazer as pessoas refletirem um pouco sobre o depois, né? Um depois que ele está agora, né? Refletirem sobre a vida. Pouca gente sabe também que ele fez muitos testes lá na NASA, nos Estados Unidos. Porque quando ele ficava incorporado, apareciam 2 cérebros na sua forma de trabalhar. Evidentemente, um desses cérebros que apareciam nos aparelhos da NASA era da entidade que estava ali, né, incorporada, produzindo o seu trabalho, algum artista, né? Às vezes tinham 2, às vezes tinham 3, e aquilo era uma simbiose meio estranha no momento, porque o transe é um momento muito especial, né? O transe é um momento muito específico que eu sei, porque trabalho com música mediúnica, eu sei como isso é estranho. Uma pessoa falar por você, a outra tocar um instrumento através de você, a outra se manifestar, tudo simultâneo. É uma coisa interessante de estudo para mostrar que a vida não é só isso que se vê, que a vida é muito mais. Então, para concluir essa minha fala, essa minha homenagem, eu gostaria que você refletisse também sobre a sua vida, né? Sobre o tempo que você e eu temos de vida pela frente, que a gente não sabe quanto tempo nós temos aqui. E esse tempo é um tempo que passa muito depressa, é um tempo precioso, um tempo muito importante, que a gente, assim, talvez nós normalmente não tenhamos muita consciência do valor desse tempo, como ele é breve, como ele é rápido. E talvez seja o momento também da gente pensar seriamente em alguns posicionamentos e mudanças. É isso que eu estou fazendo na minha vida. Pensar em mudanças, pensar em posicionamento. Mas não mudança porque é moda, não. Mudança porque tem coisas que não servem mais. Certos tipos de bobagem que a gente alimentar não servem mais. Certos tipos de picuinha, certos tipos de briga, certos tipos de ganância, de arrogância, de competitividade ou competição, né? Essa história de você querer ser o número 1, de você ser o cara, tudo isso está infestado de ilusões, porque tudo vai terminar no mesmo beco. Tudo vai terminar na mesma parede, tudo vai terminar, vai ter uma finitude, né? Tudo vai ter um fim. E esse fim, como ninguém sabe quando é, eu convido você também a repensar o que você está fazendo da sua vida, fazendo coisas que você não gosta mais de fazer, prejudicando pessoas que já não têm mais a ver com você, machucando pessoas, se divertindo com pessoas, desconsiderando o sentido humanitário de algumas coisas, né? Não está nem aí, faz o que quer, mas eu quero lembrá-los que existe uma lei, e a lei funciona para todo mundo, e funcionou inclusive para ele, não é? Por alguma razão, ele tinha esse compromisso com a saúde dele, por alguma razão, ele padeceu um pouco mais no final da existência dele, por necessidades do espírito dele. E tudo isso para nós é lição viva, que ninguém escapa à lei, nem eu, nem você, nem ninguém. Isso não é tom de ameaça, mas é tom de clareza, de percepção. Pense em você. Aquilo que você sentir que não funciona mais, aquilo que não te agrada mais, aquilo que não tem mais nada a ver com você, pense em você dar uma guinada nesse assunto, em você transformar isso para uma outra coisa, em você buscar algo que faça sentido para você, algo que tenha a ver com o seu jeitão, algo que tenha a ver com o seu modo de ser, com o seu modo de pensar, como se você
despertasse em você uma consciência assim de autorrespeito, no sentido de você perceber que você merece viver melhor. Mas viver melhor tem preço. Para você viver melhor, você vai ter que renunciar a algumas bobagens que você anda fazendo que não te satisfazem mais. E também fazer você rever, repensar, ou como a gente costuma dizer na psicologia, ressignificar os seus valores, ressignificar a sua vida, né? Lembrar das pessoas, dizer para os filhos que você ama, para o teu cônjuge, para os familiares, sabe? Não ter vergonha de dizer que você gosta, que você quer bem. Ah, mas vão se aproveitar de mim. Será? Né? A gente tem muito conceito antigo que ainda pesa sobre os nossos ombros. Então, da minha parte, eu queria deixar a vocês essa homenagem simples, né? Essa amizade. Acho que nós vamos se encontrar lá e vamos lembrar de muita coisa. Quando eu o levei para conhecer Assis na Itália, que ele não conhecia, ele ficou maravilhado, porque Assis é uma cidade no alto de uma colina, e bem medieval, com paredes beges. É praticamente uma cidade, é meio que um santuário, né? E ele disse para mim assim: Irineu, que lugar mágico, que paz que tem esse lugar. Eu preciso voltar aqui mais vezes. Não deu tempo, pelo menos em vida. Mas tenho certeza que assim que ele puder viajar, e agora ele está mais livre, né, para poder fazer isso, ele vai poder dar uma passada por lá. Quem sabe até encontre o próprio, né, o próprio Francesco por lá, e eles possam conversar sobre a metafísica do amor, né, sobre a vida, que deve ser uma conversa incrível quando a gente encontra um santo e pode trocar ideias com ele a respeito de algo que seja importante para o nosso crescimento e para a nossa vida. Da minha parte, da parte do Irineu Gasparetto, a minha família, agradeço a todos os que estiveram conosco, nos ajudando no velório, na passagem, e durante toda essa trajetória, a minha alegria por tudo isso, né, que a gente vivenciou, e alegria porque eu sei que as coisas não acabam, e eu sei que ele agora está mais livre para poder fazer o que ele mais gosta, que é aprender e ensinar. Grande abraço a todos vocês, beijo no coração, fiquem com Deus.